A paz do Senhor Jesus, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos dentro da disciplina Introdução à Bíblia, do curso ministerial, ligado ao bacharel em Teologia. Nós estaremos agora a entrar na quarta parte da aula dupla 1. E é a primeira parte da aula 2, porque a aula dupla são duas aulas. Então é a aula 1 e a aula 2, dentro do modelo dos encontros da Logos, que nós já explicamos. Nós então estaremos agora a falar acerca da teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Nós já falamos que teologia é subdividido em várias áreas do conhecimento. E uma dessas áreas, que são a forma de fazer a teologia, nós temos a teologia bíblica, que nós estudamos a partir dos livros, nós temos uma teologia histórica, que nós vemos as linhas doutrinárias e vemos a própria história que é bíblica e da igreja, e nós temos uma teologia sistemática, que aborda a teologia a partir de temas. Então aqui já está uma boa definição para a teologia sistemática. Schaeffer define a teologia sistemática como uma ciência que segue um esquema de ordem humana do desenvolvimento doutrinário e que tem por propósito de incorporar ao seu sistema toda a verdade a respeito de Deus e o seu universo a partir de toda e qualquer fonte. Gruden diz que a teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico, ou seja, temas. É a reflexão sistemática da salvação dada em Cristo. Isso Berkhoff também fala. Nós temos alguns na teologia sistemática que são considerados clássicos, como Berkhoff, como Erickson, que também é um dos nossos materiais de estudo básicos, Nós temos agora um Gruden, que também é muito, aborda de uma maneira muito interessante a teologia. Ferreira diz o seguinte: teologia sistemática é uma elaboração da cosmovisão cristã baseada na Bíblia. Hermet diz: teologia sistemática é aquela disciplina que tenta dar uma exposição coerente das doutrinas da fé cristã, baseadas principalmente nas Escrituras, falando as perguntas e questões da cultura e época em que ela existe, como aplicação à vida pessoal do teólogo e outros. É interessante como ver a abordagem de Hammer, que leva para um lado prático. Na teologia sistemática, então, ela aborda um tema revelando as coisas práticas, todas elas, é óbvio, participando da Bíblia, porque a teologia sistemática analisa um tema de Gênesis a Apocalipse, considera toda a Bíblia. Quando se fala, por exemplo, acerca de um assunto, vamos falar Bíblia, então você tem que pegar o que Gênesis e Apocalipse fala de Bíblia. Você pega Cristo, que é Cristologia, de Gênesis e Apocalipse. Você pega angeologia, que é o estudo dos anjos, envolvendo inclusive aí os demônios, que seriam anjos caídos, de Gênesis e Apocalipse. Então a teologia sistemática é essa realidade. Agora, olha interessante, que foi falado mais de uma vez, fala sobre doutrina. Doutrina é uma das formas, inclusive, mais comuns na igreja de falar de teologia sistemática. Porque os nossos manuais de doutrina é a nossa teologia sistemática. As denominações, quando tem um manual de doutrina, ela aborda e ela então padroniza a teologia sistemática daquela denominação. Então, é a doutrina. Nós, evangélicos, preferimos chamar doutrina em vez de chamar dogma, porque a Igreja Católica chama de dogma, porque a Igreja Católica não aceita a possibilidade de haver uma interpretação diferente daquela que eles propõem. Então, para eles, a interpretação deles é dogma, é assim algo que não jamais pode ser interferido, não pode ser mudado, porque é dogma. Nós, evangélicos, especialmente nos dias de hoje, é lógico que algumas igrejas históricas elas consideram a sua doutrina como dogmas, porque são imexíveis,
nós hoje, principalmente a Logos, né, que é interdenominacional, como a proposta de hermenêutica fraternal, ela considera a ideia de doutrina. Por quê? Porque doutrina é uma análise interpretativa que pode ser modificada, porque com o tempo a gente pode se perceber que uma determinada percepção de uma doutrina estava errada, seja por causa de um avivamento, seja até por causa de uma realidade contextual. Por exemplo, os casos das doutrinas escatológicas. Nós vemos que o estudo das últimas coisas foi se mudando. Por quê? Porque foi mudando a história. Muita gente achava lá que no tempo de Hitler ele era o anticristo. Eu me lembro de 2012, o alinhamento dos planetas e o calendário maia, que virou o momento do fim do mundo. E não foi. Né? Nós vemos a proposta, por exemplo, do Adventismo, né, com Miller, que errou algumas datas, né, e aí trouxe toda aquela confusão na época dele, e depois se originou a Igreja Adventista e a Igreja de Deus. E nós vimos então que existem momentos que a gente pode errar. Né? Por isso que a gente considera a ideia mais de doutrina do que a ideia de dogma. Mas o que é doutrina? Vamos ver teologicamente esse termo. Uma doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. A palavra doutrina ou dogma, ponto fundamental e indiscutível de uma crença religiosa, é o caso do dogma, ocorre na Bíblia como um ensino dos filósofos ou decreto político. Bom, na verdade é um ensino teológico, filosófico, e pode ser um decreto político no sentido de que é algo sociológico. Nós colocamos alguns versículos aí, nós não vamos ler, mas eu queria que você anotasse e que você visse na Bíblia esses textos. Lucas 2:1, Efésios 2:15, Colossenses 2:14, Atos 16:4, Atos 17:7. Se for o caso, dê uma parada agora no seu vídeo, aí no YouTube, ou seja da forma que você está acessando essa aba, e leia esses textos antes de passar para frente, para você ver especificamente a ideia de doutrina dentro desses textos do Novo Testamento. Então eu vou dar um tempinho para você dá uma paradinha e vamos passar para frente. É lógico que aqui vai passar para frente, mas você pode dar a parada para ler na Bíblia. Teologia sistemática quer apresentar o que a Bíblia ensina na maneira organizada, por isso que é sistemática, é um sistema. Ou a teologia se esforça para elaborar e apresentar um sistema coerente. Cremos que toda a verdade é coerente. O único Deus se revelou de vários modos e todas as revelações de Deus devem ser coerentes. Na verdade, todos os temas da Bíblia se interligam. Não há condição de falar da Bíblia sem falar de Cristo, ou falar de Cristo sem falar de salvação, ou falar salvação sem falar também de outro tema qualquer da Bíblia, certo? Como escatologia, como angiologia e outros temas que estão na Bíblia. Tudo se relaciona de alguma maneira. Não pode haver contradições em Deus, nem também nas suas revelações. Isso é um axioma da teologia sistemática. Então, quando você vê uma doutrina, essa doutrina não pode ser contra a outra. Ela tem que estar ligada uma a outra, senão há algum erro hermenêutico, ou seja, de interpretação. A teologia sistemática quer apresentar a verdade sobre Deus como revelado na Bíblia toda. Também não pode haver uma teologia sistemática do Velho Testamento e uma teologia sistemática do Novo Testamento. Não, a Bíblia é uma só. Então, uma se completa com a outra. Na verdade, o Novo Testamento foi todo baseado no Velho Testamento. Então, uma coisa não pode confrontar a outra. Tem que haver uma interpretação. Por exemplo, Jesus veio no seu sermão de Mateus capítulo 5, chamado Sermão da Montanha, e começou a explicar a lei. Então, como um sistema unido, como entendemos na nossa cosmovisão, o crente quer amar Deus com a mente também. Nós vimos nomes de teologia sistemática do passado, como Paulo Lombardi chamou de sententia, que é expressões, Tomás de Aquino, a suma teológica, que é o resumo, Arlie Emes, que é a medula teológica, a medula, né? Felipe Marnon, que é Locke,
comunes ou lugares comuns mais importantes. João Calvino, que fez inclusive toda a sua teologia sistemática também chamada As Institutas, que é o ensino, o primeiro que usou o método trinitário como nós foi Antônio Halius, com Sinopsis Theologiae, ou Panorama da Teologia, e depois Karl Barth com Dogmática Eclesiástica, estudo de dogmas, nome mais usado no mundo. Clarke chamou de compêndio e Agostinho de Eschriton. Então nós vemos aí vários nomes que foram sendo dados até chegar hoje a ideia e o nome que a teologia adotou, que é a teologia sistemática. O início da teologia sistemática acha-se no ensino da preparação para o batismo, luta contra os ensinos falsos, as heresias, e a obra de explicar a Bíblia. Os primeiros teólogos a construir manuais dogmáticos ou manuais doutrinários, foram Irineu, no ano 200 depois de Cristo, que ele chamou de Adversus Aeresos, contra a seita dos agnósticos, e Orígenes, em 220, De Principiis, a harmonização da Bíblia com a filosofia grega. Nós temos, inclusive, na história o Didaquê, que eu recomendo até você baixar na internet, ele é acessível, muito interessante, é a ideia clássica do livro básico de doutrinas para um catecúmeno, ou seja, alguém que vai se batizar. É muito parecido com os nossos manuais de preparação de batismo, chama o Didaquê, e foi utilizado no início da igreja. Eu queria, para terminar essa parte, falar sobre a teologia sistemática dividida em 10 partes, conforme nós já falamos. Veja as 10 doutrinas. Está aí teontologia, que é a doutrina sistemática, a doutrina de Deus; cristologia, a doutrina de Cristo; pneumatologia, que vem de pneuma, espírito, que é do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo; antropologia bíblica, que é a doutrina do homem; hamartiologia, que é a doutrina do pecado; soteriologia, que é a doutrina da salvação; eclesiologia, que é a doutrina da igreja; angiologia, que é a doutrina dos anjos, incluindo a demonologia, que é dos demônios, que seriam anjos caídos; bibliologia, que é o que nós estamos a estudar, que é a doutrina da Bíblia, que é as escrituras sagradas; e escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que envolve as profecias e o que vai acontecer. Essas são, então, os 10 grandes temas da teologia sistemática. A partir dele, todos os temas da Bíblia se entram, se confundem, se entrem um com o outro, a partir desses 10 grandes temas. Estudaremos nessa matéria a bibliologia, que é a introdução à Bíblia, e será também uma introdução à teologia sistemática e também à própria teologia em si, porque muitos de vocês estão só agora tendo acesso ao ambiente da matéria teologia, apesar de que você sempre estudou teologia de alguma maneira, porque sempre está envolvido nos nossos livros, nos nossos estudos, nos nossos manuais, sempre há algo que vem da teologia como um estudo total da igreja, porque, como eu disse, teologia é da igreja. Dentro dessa matéria, então, nós vamos estudar a bibliologia. Aqui é o professor Marco Faleiro, estamos terminando mais uma parte dentro da disciplina Introdução à Bíblia. Deus vos abençoe. Nós somos da Logos, Ensino Superior de Teologia.